Sociologia e Utopia. Olá a todas e a todos. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ainda Não, Sociologia e Utopia. Hoje temos connosco João Teixeira Lopes, coordenador do Instituto de Sociologia da Universidade de Porto e presidente da Associação Portuguesa de Sociologia, com trabalhos relevantes na área da cultura, educação e desigualdades sociais. João, comecemos pelo mais simples. Porquê que tu és sociólogo? Eu sou sociólogo para compreender e transformar o mundo. Não vejo originalidade possível nesta resposta, é mesmo para isso. E diga-se de passagem, eu enfatizaria de igual modo as duas dimensões, compreender e transformar. Porquê? Porque se nós transformarmos sem compreendermos, vamos certamente falhar muitas vezes o alvo da nossa ação. Vamos errar demasiado. E vamos provavelmente, como Dom Quixote, perseguir moinhos de vento. Pelo contrário, se nós apenas compreendermos sem transformarmos, ficamos no domínio, como dizia o velho Marx, da miséria, neste caso não da filosofia, mas da sociologia. As duas dimensões, a meu ver, são essenciais, compreender e transformar. Há uma frase, aliás, do Madureira Pinto, que foi uma grande inspiração para mim enquanto estudante e que me orientou na minha tese de doutoramento e que num colóquio disse mais ou menos isto: os sociólogos são os aprendizes da transformação do mundo, sendo que as suas ferramentas passam por esse lado da compreensão. A compreensão é muito importante porque significa compreender vários fenómenos que ocorrem de forma concomitante. A compreensão é sempre complexa. Compreender é compreender um feixe de causas, mas é também compreender o sentido que as pessoas dão à sua própria praxis, à sua própria ação. A compreensão, para mim, tem essa dupla acessão. Sem dúvida nenhuma, tentar perceber o encadeamento causal das práticas, dentro de uma lógica de pluralidade causal, mas simultaneamente também dar voz aos sujeitos e fazê-los transmitir de forma fidedigna o sentido das suas práticas. E com isso o sociólogo consegue duas coisas. Consegue, por um lado, chegar àqueles sistemas de relações sociais que muitas vezes não estão na consciência dos atores sociais, dos sujeitos, melhor dizendo. Isto é, os sujeitos nem sempre têm consciência de todo esse feixe de relações sociais em que estão inseridos. É impossível tê-lo. Mas, simultaneamente, permite também que a voz, a expressão, o sentir, a emoção dos agentes, dos sujeitos sociais, venha ao de cima. E com isso, e termino, distancio-me quer das sociologias que apenas procuram no exterior do sujeito o feixe de causas que supostamente estão na origem das práticas, e distancio-me também, evidentemente, daquelas sociologias que apenas encontram na expressão do sujeito, como se ele fosse um ser isento de dominação, como se ele fosse um ser totalmente autónomo e consciente, e como se não houvesse fenómenos de alienação. Distancio-me também, pois, dessas vertentes e tento fazer uma sociologia de várias escalas e de síntese. Quais são as tuas angústias enquanto sociólogo? O que é que te preocupa? A primeira angústia no momento atual é aquilo que se tem vindo a chamar a pós-verdade, não é? Isto é, a total falta de distinção, num número cada vez maior de pessoas, entre os factos e as emoções. Claro que os factos têm muito construído, eu sei disso. Claro que a verdade como categoria absoluta não existe, mas se nós perdermos, essa orientação, esse critério de que há aproximações à verdade, de que há a capacidade de nos entendermos e desentendermos em função de critérios que são palpáveis, que são tendencialmente objetivos, nós
perdemos tudo. Porque passamos a viver em realidades paralelas. Nada disto é novo. Já no século XX, no século passado, as tabaqueiras norte-americanas, quando se começou a perceber que o tabaco provocava o cancro, criaram os seus comitês de peritos próprios para produzirem os seus próprios estudos, porque diziam deles, um desses CEOs, como agora se diz, a dúvida é o nosso produto. Ora, esse tipo de dúvida, que é totalmente contrária à dúvida metódica da ciência, que aprecia o erro como forma de progredir, esse é um sinal de alienação muito grande. E desmobiliza imenso as energias transformadoras. Esse, a meu ver, é um problema terrível. O segundo problema que eu vejo nos dias de hoje é também a fixação das identidades. Tanto do lado dos opressores como do lado dos oprimidos. Não perceber... Eu estou a ler agora o Fanon, portanto isso está-me a bater muito forte. Estou a ler as máscaras brancas, peles negras. Acho que não estou a trocar o título. E ele diz a certa altura que não quer que o fixem numa determinada identidade. Não quer que o fixem como negro. E ele diz também que quer soltar o homem. Esta ideia de soltar o homem e a mulher, de soltar em relação àquilo que são as amarras essencialistas e fixistas das identidades, é para mim muito importante. Porque se é verdade que as opressões e as desigualdades são múltiplas, se é verdade que nós temos que lutar tanto pela igualdade como pela diferença, temos também que saber comunicar entre elas. Temos que criar também, mais uma vez, a minha preocupação dos vasos comunicantes entre repertórios, entre opressões, entre oprimidos. Se ficamos em enclaves, em guetos, em tribos que apenas querem saber da sua própria experiência, que apenas querem saber numa espécie de deriva individualista, claramente, é a incorporação do neoliberalismo, ainda que as pessoas reclamem da luta e do combate à opressão. Se apenas ficarmos por aí, empobreceremos. A sociologia pode dar um grande contributo nisso. Criar caminhos de comunicação. Fazer a tal lubrificação entre repertórios que não se tocam. Não é? Esse, a meu ver, é um aspecto. Terceiro aspecto, o confinamento das classes sociais. Fala-se tanto em confinamento e fala-se cada vez menos do confinamento que sempre existiu e que tem vindo a agravar-se, e que é o confinamento das classes sociais. O facto de nós vivermos em mundos, em cidades e territórios onde a possibilidade de contactarmos pessoas diferentes, pessoas com percursos diferentes, com meios sociais diferentes, é cada vez mais improvável. A improbabilidade das crianças, dos jovens, todos, enfim, termos esse embate entre pessoas com visões do mundo diferentes e com origens sociais muito diferentes, quer porque os mais ricos, se refugiam entre si nos seus condomínios ou nos seus clubes privados ou nas suas escolas privadas, quer porque outros são relegados e remetidos para uma espécie de guetos, tantas vezes extirpados do centro da cidade e daquilo que são os serviços públicos da urbe. Isso preocupa-me imenso, porque esse confinamento das classes sociais vai significar crescentemente muito maior dificuldade em criarmos alianças, em criarmos proximidades de combate e de nos entendermos para além daquilo que são essas vivências tão enclausuradas e tão ensimismadas. Ao longo da história, que contributos tem dado a sociologia para a transformação do mundo? Vários contributos. Aliás, eu acho que o sociólogo tem papéis sociais plurais. E isso é um princípio importante. E se seguirmos esse princípio, respeitamos-nos mais uns aos outros. Se os sociólogos e as sociólogas perceberem que poderão uns dedicar-se mais à investigação fundamental, outros à transmissão, disseminação dessa investigação em termos de cultura e participação científica e participação cidadã, e outros
naquilo que é a profissão de sociólogo, com reflexividade, com sentido crítico, com a capacidade de lidar com a informação de uma maneira crítica, eu creio que nos respeitaremos mais uns aos outros, porque tem havido, enfim, ao longo da história da sociologia, esse confronto entre os que sabem, mas não fazem, e os que fazem, mas não sabem. Esse confronto tem que ser ultrapassado. E temos que perceber que é possível que alguns sociólogos tenham as suas práticas profissionais mais centradas numa determinada dimensão e outros noutra dimensão. O conjunto e a camaradagem, como dizia o Buravoy, entre os sociólogos é que é fundamental. Isto é, sendo eles plurais no cômputo dos seus papéis sociais e profissionais, importa que comuniquem entre si, importa que colaborem entre si, importa que se considerem uns aos outros como camaradas, como companheiros e companheiras. E sem anátemas, sem o anátema dizer aquele é um mero académico que só pensa. Bem, pensar é muito importante. Muitíssimo importante. Ou dizer aquele é um mero interventivo, um ativista sem fundamento. Fazer a ação transformadora no terreno é crucial. O mais importante, todavia, é que os repertórios comuniquem e que uns e outros aprendam. De que forma a sociologia pode alimentar a utopia ou, vice-versa, como é que a utopia pode alimentar a sociologia? O caminho é duplo, não é? É uma dupla hermenêutica. Isto é, a sociologia pode produzir conhecimento rigoroso. Rigoroso não quer dizer, não é no sentido essencialista, volto a dizer, não é no sentido de ser a verdade, mas é um conhecimento rigoroso sobre aquilo que são os mecanismos da exploração e da opressão, sobre aquilo que são os tais constrangimentos que estão a ser amarras das pessoas, das vidas. A produção desse conhecimento é essencial para que os sujeitos se consciencializem dessa mesma opressão. A sociologia pode dar aí um apoio enorme. A sociologia, portanto, pode ser um conhecimento para a luta, pode ser um conhecimento para a conscientização, a Paulo Freire, pode ser o passo para que as pessoas tomem consciência de muito do que permanece oculto. O ver além das fachadas, o desocultar e tantas vezes até, volto ao Bourdieu, o prazer de desiludir são o cerne da sociologia. O prazer de desiludir significa o quê? Significa de desiludir o poder, de desiludir as visões do preconceito, do senso comum conservador. Desiludir. Mas a sociologia tem também de construir. Não pode ser só o lado da desocultação, tem que construir, tem que ser capaz de, e aí vou buscar o Boaventura Sousa Santos como inspiração, tem que ser capaz de criar aquela ecologia de saberes, de participar, não é de criar, de participar ou de fomentar ou de estimular a ecologia de saberes que permite intersubjetividade e interculturalidade, que permite então que saiamos das nossas bolhas, das nossas tribos, dos nossos guetos de ricos, de pobres, de cientistas ou de cidadãos, e que saibamos trabalhar as melhores experiências. Experiências muito concretas, às vezes muito comezinhas. A sociologia não tem que ser necessariamente um conhecimento extraordinário. A sociologia tem que ser um conhecimento também do ordinário, daquilo que é o comum, daquilo que são as práticas cotidianas, daquilo que é o mais comezinho, o mais trivial. Esse comezinho e esse trivial muitas vezes contém sementes importantíssimas de transformação. Portanto, tem que ser um conhecimento rigoroso, mas comunicativo para ser incorporado. E, simultaneamente, tem que ser um conhecimento aberto para esse repertório comunicante, para essa ecologia de saberes, onde as melhores práticas são estudadas, adaptadas sob tradução, replicadas. A meu ver, esses são os ingredientes da utopia possível, da utopia concreta. O que é que para ti seria prioritário? Se pudesses desenhar uma utopia concreta, quais seriam os eixos principais? Pois, a utopia concreta, a utopia real, não é?
aquela ideia de que a utopia não tem que ser necessariamente um amanhã que canta, até porque a história não tem necessariamente uma direção. Aprendemos isso duramente, às nossas custas. As pessoas aprenderam isso às suas custas, não é? Não vale a pena ter uma visão messiânica da história. A história é sempre o tempo. A história e a sociologia são sempre o tempo quente, o tempo da disputa, da relação de forças, dos acontecimentos também, e da forma como estruturas e singularidades se combinam. E isso muitas vezes dá resultados absolutamente imprevistos, combinações que bifurcam e que não podem ser traduzidas pela linearidade de uma utopia nesse sentido messiânico. A utopia, antes de mais, é algo que tem que ser construído. Claro que a ideia da utopia como o fio do horizonte que se desloca de cada vez que nos aproximamos dela é também importante, porque significa o tal caminhar sempre, incessante, o não desistir. Mas a uma utopia que seja meramente isso, que se desloque sempre das nossas possibilidades, é ou um sentimento religioso, que a meu ver pouco ajuda à transformação social, ou então é um incentivo para a desmotivação, porque as pessoas nunca mais alcançam essa utopia, nunca mais veem no concreto o resultado das suas ações, não conseguem um nexo de causalidade entre o que fazem e o que pode ser alcançado. Por isso, parece-me a mim que a incorporação do conhecimento sociológico pode ser um bom caminho para a utopia. Isto é, o Bourdieu tem uma frase que me motiva muito. Tem duas, e que eu gostava de dar aqui como inspiração. Uma delas é, quando ele diz mais ou menos isto: uma lei social desconhecida é uma fatalidade. Não há alternativa. As pessoas vivem como uma fatalidade, como algo que será assim até ao final dos dias. Uma lei social conhecida pelos próprios sujeitos, pelos próprios agentes, é uma possibilidade de mudança. Se nós conhecemos os constrangimentos que nos cerceiam, se nós conhecemos as amarras que nos aprisionam, se nós conhecemos, enfim, aquilo que são os contextos, os processos da opressão, da dominação, temos uma possibilidade mais, não a certeza, nada de messiânico, mas temos pelo menos a possibilidade de nos rebelarmos contra essas amarras. A meu ver, isso é que é sociologia. E daí a outra inspiração do Bourdieu, quando ele diz, no seu velho livro A Reprodução, reproduz um poema do Robert Desnos, que é o poema do pelicano. Diz ele, então, um pelicano põe um ovo, de onde sai um pelicano exatamente igual, que põe outro ovo, de onde sai outro pelicano exatamente igual, e tudo isto se repercutirá até ao infinito se não fizermos uma omelete. A sociologia é a omelete. Ainda não. Sociologia e utopia.